Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Cláudia, nossa intérprete. Tudo bem, Cláudia? A gente vai conversar, bater um papo, né, sobre o segundo reinado, a proclamação da República, movimento positivista, né? Tanta coisa acontecendo aí nesse segundo reinado. E vamos refrescar a memória, né? O segundo reinado ele inicia no ano de 1840. Um golpe da maioridade antecipa a maioridade civil de Dom Pedro II, que assume o poder no Brasil aos 14 anos de idade, se torna, portanto, imperador do Brasil. Vamos lembrar também que o Brasil foi praticamente o único país da América que, ao se tornar independente, manteve como forma de governo uma monarquia. O comum dos outros países da América, quando se tornaram independentes, era adotar uma república presidencialista, seguindo o modelo dos Estados Unidos, que foi o primeiro país da América a se tornar independente, ainda no século XVIII, no ano de 1776. Após os Estados Unidos se tornarem independentes, um sopro de independência, né, um movimento independencista passa pela América e os países vão se tornando independentes no início do século XIX, entre eles o Brasil. Por via de regra, pós-independência, adotava-se a república presidencialista. O Brasil mantém a monarquia. O primeiro governo, o governo de Dom Pedro I, o segundo governo imperial no Brasil, governo de Dom Pedro II, que começa no ano de 1840 e se estende por quase meio século até 1889. Convido você a ver o objetivo de aula, né? Compreender como se deu a formação do movimento republicano. Ele vai ganhando força no Brasil, principalmente pós a Guerra do Paraguai, em 1870, e a influência das ideias positivistas. Vamos entender o que são essas ideias e a forma como elas se apresentaram e atuaram no Brasil do século XIX. Vamos juntos, vamos conversar, vamos aprender, vamos dialogar sobre isso, né? Olha só, pessoal, você sabe definir o que é uma república? As ideias republicanas estiveram presentes no Brasil desde pelo menos o século XVIII. Você lembra em quais revoltas essas ideias republicanas estiveram presentes? E aqui, né, uma alegoria à República, né, na cidade de Paris. Então, a República sempre representada por uma mulher. E como a gente viu no nosso texto, as ideias republicanas estiveram presentes no Brasil desde o século XVIII, né? Então, olha só. A república, ela pode ser definida como uma forma de governo em que o chefe de Estado ele é eleito pelos seus representantes, pelos cidadãos. No caso brasileiro, né, nós votamos para eleger o presidente da República e esse mandato do presidente da República, quando é eleito, ele é limitado por um tempo. No caso do Brasil, por 4 anos, permitindo uma reeleição consecutiva. Então, um candidato eleito pode ficar, né, 4 anos, pode disputar a reeleição e ficar mais 4 anos na presidência da República, né? E as ideias republicanas, elas estiveram sim presentes no Brasil, né, desde o século XVIII, em movimentos como a Conjuração Baiana, que já defendia a República no Brasil, a Inconfidência Mineira, que também defendia a República no Brasil, movimentos como a Confederação do Equador, ocorrida no primeiro reinado, e também a Revolução Farroupilha, que está aí inserida como uma revolta regencial. E ali, né, a bandeira usada pelos farrapos, né, pelo movimento da Farroupilha, que iniciou-se no Rio Grande do Sul, é um movimento muito forte no Rio Grande do Sul, durante o período regencial, que começou no ano de 1835 e se estende até o ano de 1845, beleza? E olha só, as ideias republicanas aqui no Brasil, elas se fortalecem bastante a partir do ano de 1870.
Então, o segundo reinado, pessoal, ele tem um período de início, de consolidação do segundo reinado, até pela figura muito jovem de Dom Pedro II, com 14 anos de idade. Então, os 10 primeiros anos é um período de consolidação, de Dom Pedro mostrar que é capaz de comandar o Brasil. Então, a partir de 1850 é o auge do segundo reinado, é o período mais áureo do segundo reinado. E a partir do ano de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, a gente entende que o segundo reinado começa a entrar em um declínio que vai terminar no ano de 1889 com a proclamação da República e a expulsão da família real do Brasil. Então, ali, quais fatores contribuíram para o fortalecimento dessas ideias? E aqui a capa do jornal A República, que era um jornal crítico à monarquia brasileira. Então, a partir do ano de 1870, terminando a Guerra do Paraguai, os militares passam a desejar uma maior participação na vida política do Brasil. E eles passam a integrar as fileiras do movimento republicano, que é um movimento crescente no Brasil no século XIX. Tudo bem? E aqui, o lema da nossa bandeira, Nós sabemos que na nossa bandeira nós temos um lema, ordem e progresso, E ela é uma forma abreviada de um lema positivista. Opa, inserimos mais um ingrediente na nossa história, que é o positivismo. Precisamos entender o que é o positivismo. E o lema positivista era o amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. E daí nós temos então na nossa bandeira, a forma abreviada de ordem e progresso. E ela é inspirada no positivismo do francês Auguste Comte, que muito provavelmente você ouviu falar sobre o Auguste Comte, estudou sobre ele nas aulas de filosofia e nas aulas de sociologia, o Auguste Comte. E olha só, o positivismo, ele então é um conjunto de ideias defendidas, postuladas por Auguste Comte, e ali nasceu no ano de 1798, faleceu no ano de 1857. O Auguste Comte ele é considerado o pai da sociologia, ele que cunhou o termo sociologia e transformou a sociologia em uma disciplina dentro da universidade do qual ele atuava. Então ele manifesta uma crença radical na ciência e na razão. E ele acredita que a história é regida por leis imutáveis. Então a gente pode discutir bastante sobre isso, nas suas aulas de sociologia, de filosofia, de história, discutir esses postulados do positivismo. A descoberta dessas leis, por meios de métodos científicos, possibilitaria a compreensão e a solução de problemas sociais, segundo Auguste Comte. Por isso que ele usa um termo para a sociologia chamada de física social. Então ele enxerga a sociologia como uma física social em que se aplica as leis da ciência e da racionalidade para resolver os problemas sociais, E aí, o que você pensa sobre isso, Quais as considerações que você pode fazer a partir disso? O Benjamin Constant, ele foi um dos principais divulgadores dessas ideias entre os jovens oficiais do exército brasileiro, E aí os positivistas, eles eram contrários à escravidão e favoráveis à república. Nós sabemos que aí a segunda metade do século XIX, aqui no Brasil, é quando nós começamos a ter as leis abolicionistas, Em grande parte formuladas aí, por republicanos abolicionistas partidários do positivismo, a primeira lei de 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz. Defendiam também a ideia de que o progresso depende da ordem. Daí, então, nós temos o lema positivista escrito na bandeira. E também a crença de que somente os militares poderiam salvar o país das mãos corruptas dos civis. Essa era a ideia
que se tinha lá no século XIX, né? E aqui eu trago uma atividade, a gente tem aí essa reprodução, né, essa fonte histórica, que é a chamada A Pátria, uma obra do Pedro Bruno, de 1919, e a pergunta, qual é o objeto em destaque na pintura, né? Como que ele é mostrado? Responda a atividade e a gente vem fazendo a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual é o objeto em destaque na pintura e como ele é mostrado, né? Então a bandeira republicana, ela é o elemento decisivo no quadro, que é mostrado como objeto de amor e devoção. Ela é abraçada e protege as crianças, que sugere a ideia de nascimento de uma república, né? No quadro do Pedro, 1919. Então aqui, ó, a pressão ao republicanismo. Então, durante o Império, aí, ao longo do século XIX, e mesmo antes da independência, como a gente viu na Conjuração Baiana, na Inconfidência Mineira, as ideias republicanas estiveram presentes em todo o território nacional, né? Na Bahia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, né, permeando essas discussões de pessoas que apoiavam o republicanismo, né? E a monarquia vai reprimir esses movimentos, né, como a Confederação do Equador, em 1824, na Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e até mesmo a Farroupilha, né? Então ela reprime esses movimentos que defendiam a República, né? E em 1870 nós vamos ter o lançamento, né? Os cafeicultores do Oeste Paulista e uma parte, né, dos profissionais liberais, médicos, advogados, jornalistas, professores, lançam um manifesto republicano, né, em que eles defendem o federalismo, a união indissociável de Estados-membros
e defende uma maior autonomia a essas províncias, né? E defendem também uma república. E o manifesto, né, ele afirmava: somos da América e queremos ser americanos. Somos favoráveis, portanto, que o Brasil adote a república, assim como os demais países da América. Como o professor explicou a vocês, o Brasil foi praticamente o único país da América que manteve uma monarquia após a sua independência, né? E aí a gente vai ter o avanço republicano durante a década de 1870, o avanço republicano na década de 1880, né? E em 1873 é fundado o Partido Republicano Paulista, que após a proclamação da República vai protagonizar a cena política do Brasil. E aí a gente lembra da República do Café com Leite, o Partido Republicano Paulista protagonizando a cena política brasileira durante a Primeira República, né? Dos 133 fundadores do partido, mais de 70, 78 eram grandes cafeicultores do Oeste paulista, tá? Mas aos poucos o projeto vai conquistando as classes médias urbanas, né? Profissionais liberais e outras pessoas vão sendo agregadas ao projeto republicano, ao Partido Republicano Paulista, que passa a ter tendências, né? Então nós vamos ter aí o Partido Republicano e ele passa a ter tendências dentro do partido. E uma dessas tendências era liderada por Silva Jardim e Lopes Trovão, abolicionistas, ou seja, defendiam o fim da escravidão e defensores da mudança para a República por meio de um movimento popular. E eu apresento aqui para vocês Silva Jardim, né, esse político que atuou no movimento republicano. Uma segunda tendência era liderada por Quintino Bocaiúva e eles defendiam, portanto, uma transição gradual e pacífica para a República. Vejam que o grupo liderado por Silva Jardim, uma transição a partir aí do engajamento das camadas mais populares. O Quintino Bocaiúva, aqui para vocês a reprodução do Quintino Bocaiúva, uma transição gradual e pacífica. E nós vamos ter também uma terceira vertente, né, que era o grupo liderado por Benjamin Constant, que combatia a monarquia e defendia um governo forte e centralizador. O grupo teve a adesão principalmente dos militares, especialmente após a Guerra do Paraguai, quando esses militares passam a desejar, passam a ambicionar uma maior participação na vida política do Brasil e passam a integrar, portanto, o grupo liderado por Benjamin Constant. E aqui a gente tem uma atividade, vamos ler o texto da nossa atividade, né? A centralização, tal qual existe, comprime a liberdade, suga a riqueza das províncias, constituindo-as satélites do grande astro da corte centro, que tudo corrompe e que tudo concentra em si. Somos da América e queremos ser americanos. O que o manifesto está criticando? Qual o significado de somos da América e queremos ser americanos? Responda a atividade e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Nós temos um texto aqui, o Manifesto Republicano, e nós temos duas perguntas. O que o manifesto está criticando e qual o significado de somos da América e queremos ser americanos. Trago aqui para vocês, ele está criticando a centralização política que suga a riqueza das províncias, transformando-as em satélites que giram em torno da corte. Ele faz essa crítica à centralização e ao poder exercido por Dom Pedro II, esse poder centralizador que, segundo o Manifesto Republicano, explora a riqueza das províncias, né? E aqui o que significa dizer que somos da América e queremos ser americanos, quer dizer que nós também, assim como os outros países da América que adotaram o republicanismo pós-independência, queremos também ser republicano. Praticamente nenhum outro país da América era monarquia neste período, né? Todos eram repúblicas neste período. E aí a resposta da nossa atividade. Aqui a nossa retomada, né? Entendemos aí o que era o positivismo, o lema positivista que está na nossa bandeira, ordem e progresso, né? E a influência que ele exerce sobre o movimento republicano, e esse movimento republicano no Brasil se fortalece pós 1850, se fortalece pós o fim da Guerra do Paraguai em 1870, com três vertentes, né? A primeira dela com Silva Jardim e uma transição para a República com a participação das camadas populares, Quintino Bocaiúva, que defendia uma transição mais gradual, né, para a República, e o grupo liderado por Benjamin Constant, que agregava os militares insatisfeitos com a monarquia, que passaram, portanto, a apoiar o movimento republicano, e no ano de 1873, a fundação do Partido Republicano Paulista, que tinha em suas fileiras os grandes produtores de café do Oeste Paulista e profissionais liberais. Tá? E essas são as tendências dentro do movimento republicano, como nós acabamos de ver. Aqui estão as nossas referências de aula e eu preciso agradecer a tua presença, a tua participação. Cláudia, muito obrigado, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.